E foi assim que eu fiquei depois de um mês tomando bomba. É isso mesmo. Esse foi o resultado, que inclusive não é no shape, como vocês podem perceber. Esse foi o primeiro efeito colateral gravíssimo que eu tive usando hormônio pela primeira vez, com 20 anos de idade. E nesse vídeo eu vou te contar tudo o que aconteceu comigo, todos os efeitos colaterais que eu tive, como foi a minha primeira experiência com o uso de hormônio, o que aconteceu, qual foi o preço que eu paguei, pra te alertar, porque uma das maiores virtudes que existem no mundo é a gente aprender com o erro dos outros. Então fica até o final do vídeo para você conhecer um pouquinho da minha história e entender por que você deve sim ter medo do uso de hormônio de forma indiscriminada. E foi assim que eu fiquei depois de um mês tomando bomba. É isso mesmo. Esse foi o resultado, que inclusive não é no shape, como vocês podem perceber. Esse foi o primeiro efeito colateral gravíssimo que eu tive usando hormônio pela primeira vez, com 20 anos de idade. E nesse vídeo eu vou te contar tudo o que aconteceu comigo, todos os efeitos colaterais que eu tive, como foi a minha primeira experiência com o uso de hormônio, o que aconteceu, qual foi o preço que eu paguei, pra te alertar, porque uma das maiores virtudes que existem no mundo é a gente aprender com o erro dos outros. Então fica até o final do vídeo pra você conhecer um pouquinho da minha história e entender por que você deve sim ter medo do uso de hormônio de forma indiscriminada. E foi assim que eu fiquei depois de um mês tomando bomba. É isso mesmo. Esse foi o resultado, que inclusive não é no shape, como vocês podem perceber. Esse foi o primeiro efeito colateral gravíssimo que eu tive usando hormônio pela primeira vez, com 20 anos de idade. E nesse vídeo eu vou te contar tudo o que aconteceu comigo, todos os efeitos colaterais que eu tive, como foi a minha primeira experiência com o uso de hormônio, o que aconteceu, qual foi o preço que eu paguei, pra te alertar, porque uma das maiores virtudes que existem no mundo é a gente aprender com o erro dos outros. Então fica até o final do vídeo pra você conhecer um pouquinho da minha história e entender por que você deve sim ter medo do uso de hormônio de forma indiscriminada. E foi assim que eu fiquei depois de um mês tomando bomba. É isso mesmo. Esse foi o resultado, que inclusive não é no shape, como vocês podem perceber. Esse foi o primeiro efeito colateral gravíssimo que eu tive usando hormônio pela primeira vez, com 20 anos de idade. E nesse vídeo eu vou te contar tudo o que aconteceu comigo, todos os efeitos colaterais que eu tive, como foi a minha primeira experiência com o uso de hormônio, o que aconteceu, qual foi o preço que eu paguei, pra te alertar, porque uma das maiores virtudes que existem no mundo é a gente aprender com o erro dos outros. Então fica até o final do vídeo pra você conhecer um pouquinho da minha história e entender por que você deve sim ter medo do uso de hormônio de forma indiscriminada. E foi assim que eu fiquei depois de um mês tomando bomba. É isso mesmo. Esse foi o resultado, que inclusive não é no shape, como vocês podem perceber. Esse foi o primeiro efeito colateral gravíssimo que eu tive usando hormônio pela primeira vez, com 20 anos de idade. E nesse vídeo eu vou te contar tudo o que aconteceu comigo, todos os efeitos colaterais que eu tive, como foi a minha primeira experiência com o uso de hormônio, o que aconteceu, qual foi o preço que eu paguei, pra te alertar, porque uma das maiores virtudes que existem no mundo é a gente aprender com o erro dos outros. Então fica até o final do vídeo pra você conhecer um pouquinho da minha história e entender por que você deve sim ter medo do uso de hormônio de forma indiscriminada. E foi assim que eu fiquei depois de um mês tomando bomba. É isso mesmo. Esse foi o resultado, que inclusive não é no shape, como vocês podem perceber. Esse foi o primeiro efeito colateral gravíssimo que eu tive usando hormônio pela primeira vez, com 20 anos de idade. E nesse vídeo eu vou te contar tudo o que aconteceu comigo, todos os efeitos colaterais que eu tive, como foi a minha primeira experiência com o uso de hormônio, o que aconteceu, qual foi o preço que eu paguei, pra te alertar, porque uma das maiores virtudes que existem no mundo é a gente aprender com o erro dos outros. Então fica até o final do vídeo pra você conhecer um pouquinho da minha história e entender por que você deve sim ter medo do uso de hormônio de forma indiscriminada. E foi assim que eu fiquei depois de um mês tomando bomba. É isso mesmo. Esse foi o resultado, que inclusive não é no shape, como vocês podem perceber. Esse foi o primeiro efeito colateral gravíssimo que eu tive usando hormônio pela primeira vez, com 20 anos de idade. E nesse vídeo eu vou te contar tudo o que aconteceu comigo, todos os efeitos colaterais que eu tive, como foi a minha primeira experiência com o uso de hormônio, o que aconteceu, qual foi o preço que eu paguei, pra te alertar, porque uma das maiores virtudes que existem no mundo é a gente aprender com o erro dos outros. Então fica até o final do vídeo pra você conhecer um pouquinho da minha história e entender por que você deve sim ter medo do uso de hormônio de forma indiscriminada.